Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a professora Adriana Maria, este é o meu sinal e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu vou me autodescrever, eu visto blusa laranja, calça preta, tenho tamanho baixo, cabelo tamanho médio, uso óculos, sou uma mulher de cor parda, estou de pé nos estúdios Educa Recife e é sempre uma alegria poder interagir com vocês, pela TV nesse momento. E, como sempre falo, nunca sozinha, sempre muito bem acompanhada. Eu tenho comigo a produção, Cleiton e Isadora, que está ali, tornando essa aula possível, para nós. E eu tenho Késia, nossa caramelinda, como falo, ela está aqui traduzindo as nossas aulas e ela faz isso muito bem. Comigo também interagindo na aula, fazendo seus comentários riquíssimos. Eu tenho a professora Camille Borba, que daqui a pouco dá aquele alô para vocês, com toda a sua simpatia. Mas antes disso, eu vou falar com vocês, revisar novamente, é sempre bom lembrar, revisar, recompor essa informação. Você que está em casa, por algum motivo não foi à escola, você pode assistir as nossas aulas pela TV, mas pode também entrar aí pelo aplicativo, O Cleiton estará expondo os QR Codes na tela, você consegue ver aí, E aí você se conecta ao chat, onde você fala com a professora Camille Borba. Ela vai dar aquele alô com muita simpatia para vocês agora. Olá, lindezas, tudo bem? Eu sou Camille Borba, este é meu sinal. E hoje estou aqui no chat. Sabino já falou aqui comigo, o professor Adriano, então pelo menos um aluno que está nos vendo, nos assistindo. Lembrando que eu estou aqui no chat, que é a nossa ferramenta interacional. Então, se você está vendo a aula agora, se logue no aplicativo e entre aqui no chat para jogar suas dúvidas, seus comentários, suas críticas, elogios. Como fez a professora Adriana, também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, tenho olhos escuros, uso um óculos arredondado, tenho um cabelo cacheado na altura do queixo e preto. Estou com a farda laranja, sentada em frente ao computador, esperando o quê? O seu comentário. E se você não pode ver essa aula, agora ao vivo, vocês sempre podem rever e ver novamente, e ver pela primeira vez no nosso canal do YouTube Educa Recife e deixar um comentário por lá, que a gente está sempre de olho. No mais, aproveita essa aula que foi feita com muito carinho para vocês, tá certo? Um beijo e até daqui a pouco. Isso mesmo, professora Camille. Essas aulas foram preparadas para vocês. Estamos vivendo, um novo tempo de aprendizado. Estamos convivendo, com vírus diversos, diversos vírus. E aí, às vezes, você não pode estar presente, na sala de aula presencial. Você pode acessar esses conteúdos, como a professora Camille falou. Então, não deixa de crescer em conhecimento, tá? A nossa aula de hoje é sobre o uso da vírgula nos adjuntos adverbiais. E aí, minha gente, vocês já tivemos outras aulas, Estamos continuando este conteúdo que é muito importante. Lembrando, sempre que o uso da vírgula, ele é muito importante, essa parte, é muito importante dessa estrutura gramatical, e ao mesmo tempo morfológica, Então, nós estamos vivenciando esse conteúdo com paciência, Por quê? Porque já temos uma gramática internalizada, ela já está atuando o tempo todo, na nossa linguagem, e aí apenas identificamos, tá? Então, eu trouxe para vocês esse verde aí, não cooperou conosco, Foi uma escolha errada, mas eu coloquei aqui só para lembrar a ordem direta, Que é quando eu coloco aqui, C, V, C, C mais V mais C, Então, nós temos aqui essa estrutura simples, que é o sujeito, o verbo e o complemento. Se eu falo Pedro
foi à escola, não é? Pedro é o sujeito, foi é o verbo e o restante foi a escola é o complemento, não é? Relembrando aqui, quem faz o papel do adjunto adverbial é o próprio advérbio em outras expressões equivalentes. Então, na última aula, eu coloquei para vocês uma atividade, né? Está aí estruturando orações com advérbio. E aí hoje estaremos revendo, não é? Esses advérbios, que estão o tempo todo sendo um agente modificador dentro dessa estrutura morfossintática, tá? Então, atenção aí. Os advérbios têm uma grande possibilidade de serem mudados de lugar na organização das ideias nas orações. Então, minha gente, quando estamos estruturando uma oração, não é? Um texto, quando você está escrevendo, não é? Um texto, você, eu, todos nós, temos este momento, é como tecer, não é? Eu gosto muito de trazer, né, criar, abrir esse link na mente, a ideia do construir, não é? Quando você está lá tecendo, ou você vê alguém, não sei se você já tem alguém na sua casa que faz crochê, não é? Trabalha com algum tipo de artesanato, né? Com linhas, não é? Vou falar com linhas. E aí, quando estamos tecendo um texto, não é diferente. Estamos tecendo a linha, não é? Parece uma linha, lembra lá do ensino fundamental, quando a professora dizia, escreva certinho na linha, não é? Vou pegar essa ideia, não é? Quando estamos construindo uma oração, se ela está certinha na linha ou não, construímos uma oração e às vezes podemos, não é, jogar, deslocar, não é? Uma palavra, um advérbio, que é esse agente modificador, do final para o início, e aí olhamos, não está legal. Eu posso trocar, mudar, não é? É o sujeito daqui, não é? E aí o vocativo vai lá para o final, da mesma forma, como eu falei nas outras aulas, com o advérbio também é possível fazer isso, tá? Então, vamos observar estes exemplos que eu trouxe para vocês. Eu trouxe esse exemplo na outra aula, não é? E eu trouxe aqui 3 maneiras que podemos formular na nossa mente e depois escrever, não é, minha gente? Nós estamos o tempo todo trabalhando com a oralidade e com a escrita. Então, nós podemos escrever, mas só escrevemos aquilo que articulamos na nossa mente, falamos. Eu não sei se vocês fazem isso, têm esse hábito, mas eu gostaria de reforçar. É interessante quando você pensa, você pode oralizar, não é? Aquela estrutura, tá legal? Não. Vou pensar nessa estrutura aqui, não é? Quando você está construindo uma oração dentro de um texto, não é? Então, lá nós já vimos esse processo, não é? Frase, oração, período. Então, nós temos períodos simples, períodos compostos, e aí nós podemos articular, assim, eu usei aqui a oração, não é, com o sujeito Guilherme, não é? Guilherme comprou um jogo imobiliário para o seu irmão ontem, não é? Então, nós vemos aí o advérbio, não é? De tempo aí, ontem. Então, vocês percebem que aí o advérbio ficou no final, não é? Então, nós temos a vírgula aí e o advérbio. E aí, na segunda oração, nós temos aí, ontem, Guilherme comprou um jogo imobiliário para o seu irmão. Vocês percebem que o advérbio veio para o início? E aí, na terceira oração aqui, nós temos, né? Guilherme ontem comprou um carro para o seu irmão. E aí, nós temos aí o advérbio atuando, né? Modificando, né? Essa estrutura aí, indo lá no final, vindo para o início e no meio. Então, da mesma forma que podemos fazer isso com o vocativo, podemos fazer também com o advérbio. Agora vamos dar uma olhada, né, no que acontece quando o advérbio, que faz o papel de adjunto adverbial, aparece como forma de oração, tá? Então,
ele vai ser chamado de quê? Não é? Como é que esse advérbio é chamado, não é? Então, nós temos, já vimos em outras aulas, não é? As orações coordenadas, não é? Sindéticas e assindética. E temos também as orações subordinadas, não é? E aí é a oração subordinada adverbial. Então, se eu estou trabalhando com adjunto adverbial, eu vou conversar com vocês, nós vamos mostrar para vocês esse processo de forma simples, né? Sem correria, para vocês aprenderem, tá? Espero que fique alguma coisa. Se você não entender no primeiro momento, como a professora Camille falou, você pode falar conosco, não é? E a gente vai junto, né? Tirando essas dúvidas, aprendendo, tá? E com paciência, vocês entenderão sim este conteúdo. Então, a oração é oração porque tem verbo, né? É advérbio porque expressa alguma daquelas circunstâncias que o advérbio indica, não é? Então, quando escrevemos uma oração, não é? Nós percebemos essas classes gramaticais. E aí parece que não. Quando falamos também, porque nós temos uma gramática internalizada. E aí, quando falamos, não é, construímos um texto, ou estamos dialogando, se eu falo aqui com a professora Camille, não é, eu vou fazer uso dessas classes gramaticais. Eu não preciso ficar aqui falando, não é, com ela. Ah, eu agora falei um sujeito, agora eu falei um verbo, não é? Nós apenas identificamos cada uma delas, não é? Ah, é uma oração, tem um verbo, não é? É advérbio porque expressa alguma daquelas circunstâncias. Quando eu falei, não é? Guilherme comprou um jogo imobiliário ontem, não é? Então foi, quando foi? Ontem, podia ter sido hoje, não é? Então, de tempo, não é? Então, vamos lá? Então, lembram dos advérbios que estamos sempre falando, não é? São eles de tempo, de lugar, de modo, de afirmação, de negação, de dúvida, de intensidade. Então, veja aí um exemplo de tempo, não é? Ontem brinquei com minha sobrinha, não é? Então, estamos aí expressando, dizendo, não é? Na minha colocação, quando eu digo ontem fiquei com minha mãe, fiquei com o meu esposo, eu estou usando o advérbio nesta gramática internalizada. Então, não estamos o tempo todo falando, não é? Ah, isso aqui é verbo, sujeito. Mas o importante é que vocês identifiquem essas classes gramaticais dentro da sua estrutura, não é? Da estrutura do texto que você está oralizando ou escrevendo. Então, a barraca foi montada perto do rio, não é? Quando pensamos assim. São exemplos de frase, não é? Quando você fala perto, longe, não é? Você está usando um advérbio, não é? De lugar. Então, de modo, não é? Estou melhor que ontem. Quando você pergunta, e aí, como você está? E a pessoa responde, estou melhor que ontem. Então, essa palavra melhor, não é? É só para vocês identificarem, é um advérbio de modo, não é? Nós temos aí de modo, também de tempo, não é? Então, a afirmação, não é? Aquele homem é realmente o pai da criança, não é? Estamos afirmando, não é? Quando falamos assim, é realmente, não é? Provavelmente, o que é que vocês acham? Provavelmente, há uma dúvida aí, é um advérbio de dúvida, né? Se eu tivesse colocado, provavelmente eu irei ao shopping amanhã, não é? Assistir aí um filme aí que está muito famoso. E aí, se eu falar assim, provavelmente, não é? Há uma dúvida, eu posso ir, eu posso não ir também, não é? De negação, não é? Nem a chuva, nem o sol vai me impedir de caminhar na trilha. Então, quando falamos assim, né? Nada, né? Então, estamos aí nem, não é? Nas orações. Estão fazendo o papel do advérbio de negação. Dúvida, não é? Talvez ela não seja como a mãe está imaginando, não é? Então, quando usamos talvez, provavelmente, não é? É um advérbio de dúvida. Os meninos são irmãos, não é? Esse advérbio aqui é de afirmação, não é? Quando a oração adverbial estiver na ordem direta,
nada de vírgula, não é? Não é necessário usar vírgula, não é? Quando está nessa ordem direta, não é? Que eu sempre falo para vocês, sujeito, verbo e complemento, não é? CVC, não é? Essa ordem direta, não é necessário vírgula. E aí a mesa está arrumada desde ontem. Temos aí, não é? O advérbio no final, como houve lá no exemplo que eu usei de Guilherme, não é? Quando eu falei Guilherme comprou o jogo imobiliário, vírgula, ontem. Vocês conseguem perceber que aí, não é? Nós temos a mesa está arrumada desde ontem. Então, a mesa aí como sujeito, não é? O verbo está. E aí o restante tem a palavra ontem, mas está na ordem direta. Então, não é necessário colocar vírgula, não é? Quando escrevemos nesta ordem direta, tá? Então, quando a oração adverbial estiver na ordem inversa, ou seja, antes da ideia principal, use a vírgula. Em posição inicial, não é? Tem este exemplo aí. Quando chegou o Natal, Guilherme comprou um jogo para seu irmão. Então, veja só, na posição inicial aí, não é? Nós percebemos aí a vírgula vem logo depois, não é? Dela, né? Nessa estrutura aí. Professora Adriana, só para complementar, né, a ideia. Sim. Toda vez que a gente for deslocar algum termo daquela ordem, a gente bota a vírgula para marcar que houve ali um deslocamento da ordem direta. Então, assim, eu sei que parece que é muita coisa, né, de uma vez, mas a ideia é que a gente vá aprendendo as coisas aos pouquinhos. Por isso que a gente sempre retoma o que é um advérbio, o que é um verbo, o que é uma oração, para que quando a gente vá falar das relações entre orações faça sentido. E é o que a professora Adriana falou, né? A gente não passa o dia inteiro usando a língua portuguesa assim, né? Classificando, isso aqui é uma adjunto adverbial deslocado. Não, a gente só usa. Mas porque é importante, para que a gente entenda o funcionamento da língua, para que a gente consiga fazer as melhores escolhas, né? Dentro do nosso repertório, para que a gente se comunique bem. Então, assim, só lembrando, a vírgula ali indica que está deslocada, que é um termo deslocado. Isso mesmo, professora Camila, e estamos o tempo todo, minha gente, não temos como correr dessa verdade, né? Na nossa escrita, na nossa fala, não é? Que representa a nossa oralidade, né? Uma parte, um eixo, não é? Da língua portuguesa, a oralidade. Então, estamos o tempo todo lidando com a pontuação. Então, a vírgula, ela muda o sentido, não é? Como a professora Camila falou, quando deslocamos, não é? O advérbio, o aposto, como vimos, o vocativo em outras aulas, hoje centralizem no advérbio, não é? Há essas possibilidades. Então, a pontuação, ela nos dá essas possibilidades de estrutura da oração. Então, vamos seguindo aí, né? Temos outro exemplo. Né? Guilherme comprou um jogo quando chegou o Natal para seu irmão. Então, vou ler novamente, não é? Guilherme comprou um jogo, vírgula, quando chegou o Natal para seu irmão. Então, vocês percebem essa estrutura aí? Nós temos, né, a primeira oração, Guilherme comprou um jogo, não tem vírgula, a vírgula está depois. Quando chegou o Natal para seu irmão. Então, é uma outra estrutura. Até aqui ficou claro, não é? Que o uso da vírgula também tem a ver com a posição das palavras e a organização das frases? Espero que sim, minha gente. Então, as situações de uso obrigatório da vírgula é importante, não é, trazer para vocês. Então, para separar, não é, palavras que indicam tempo, não é, advérbio de tempo e lugar, não é, advérbio de lugar, não é, justapostos, colocados juntos, como em documentos, em cartas, tá? Aí há um uso obrigatório da vírgula, você não pode deixar de colocar a vírgula. Então, esse exemplo aqui, né? Quarta-feira, vírgula, 16 de novembro de 2022, não é? Então, tem que ter vírgula, não é? Recife,
16 de novembro, não é? De 2022. Então, tem que ter sim, não é? É uso obrigatório, tá? Então, palavras que têm a mesma função, ou seja, o mesmo papel na oração e estão ligadas sem não é, a ajuda ali da conjunção, não é? Também tem, não é? O uso da vírgula é obrigatório, tá? Então, veja aí o exemplo, não é? Achava os homens declamadores, vírgula, grosseiros, cansativos, vírgula, pesados, frívolos, chulos, triviais, né? Então, vejam só, quantos adjetivos aqui, não é? Modificadores da personalidade, não é? Masculina, não é? Então, alguém falou esta frase, eu não trouxe essa referência, mas esse trechinho aí, essa ideia aí, é de alguém que estava escrevendo, não é? Algo, e aí ouvia, não é? E aí, uma figura masculina declamando e achava, e tinha esta opção, não é? Tinha este entendimento. Talvez essa pessoa nem fosse assim, mas ela escreveu tudo isso, esses adjetivos modificadores, dessa forma, né? Então, os homens não se sintam aí, não é? Isso é a ideia de uma pessoa, tá? Então, minha gente, as conjunções coordenativas deslocadas para o meio da oração, não é? Olha aí novamente outra situação de posicionamento da palavra na oração. Então, veja esse exemplo aqui. Todos deveriam fazer alguma atividade física diariamente, né? Quando falamos isso, né? Todos deveriam fazer uma atividade física diariamente. Isso não quer dizer, não é? Entretanto, que todos devem ser superatletas, estar todo dia correndo, né? Caminhando dia e noite, não é? Tem que caminhar. Não, né? É uma ideia, né? Seria bom, né? Quando falamos assim, seria bom que todos tivessem uma atividade física. Isso não é uma regra, tá? Então, essa expressão, esse efeito de sentido não é uma regra, tá bom? Então, as orações deslocadas dentro de outra oração, não é? Outro caso de localização da palavra, não é? Eu trago para vocês aqui, não é? Todos, penso eu, deveriam empenhar-se, né? Para atingirmos o resultado, né? Quando há também, né, isso em treino, não é? Físico, mas também em outra dimensão, né? De trabalho, de compromisso, de responsabilidade, ou de qualquer área de sua vida, não é? Quando falamos assim, todos, penso eu, né? Deveria empenhar-se, não é? Deveriam empenhar-se para atingirmos o resultado. Então, essa estrutura, não é? Quando falamos, é uma ideia pessoal. Não, o efeito de sentido não é uma regra, não é? Nessa fala. Então, para praticar aí o que estamos aprendendo, eu deixo uma atividade para vocês, não é? Então, minha gente, estamos nesse processo de construção, de recomposição da aprendizagem. Então, vamos treinar, né? O texto, ele é escrito uma vez, ele deve ser revisado, escrito novamente, não é? Pelo escritor, não é? Ele deve ser revisado pelo escritor. Se você tem alguém na sua casa, não é, que tem tempo, você pode pedir para a sua professora. Pede também, não é, para a sua mãe, para o seu responsável, sua responsável, ou até para o seu coleguinha que não vai criticar a sua escrita, não vai te recriminar, mas vai dizer assim, melhora essa frase aqui, é assim que a gente aprende, não é? Então, construa um texto estruturando os períodos, utilizando os adjuntos adverbiais quando necessário. Então, o objetivo dessa aula é que você consiga, não é, identificar, não é? Esse aqui é um adjunto adverbial, não é? É um processo de modificação. Eu tenho possibilidades, não é? Eu tenho várias possibilidades, não é? Deslocando esse adjunto adverbial na construção dessas orações, dentro desse texto, com esse tema. O importante para vocês é isso, é apresentar para vocês essas possibilidades de mudança
dentro da estruturação de um texto, tá? Então, vai com paciência, revisa essa aula, ela fica para vocês no YouTube. Vocês podem, não é, revisar conteúdo de pontuação. Ainda continua nas próximas aulas, né? Tenham paciência aí, aproveitem, não é, esse tempo que vocês têm para reforçar, não é? Vocês precisarão fazer uso da pontuação em todas as disciplinas. Então, não perde tempo e começa a treinar, como Clarice Lispector fazia, não é? Ela treinava a sua escrita. Ela queria ser uma escritora melhor. Então, para isso, ela precisava escrever, ela precisava, não é, ser lapidada. E para ser lapidada, não é? Ser treinado é necessário esforço, desejo próprio, não é? Você pode até ouvir alguém dizendo assim, você precisa melhorar nisso. Mas se você não escolher melhorar, não é, na sua escrita, na sua oralidade, não há como melhorar, tá? Então fica aí o conselho da professora Adriana. Professora Camille, vamos nos despedindo. Foi o tempo. Com certeza. Gente, como sempre, foi um prazer estar aqui. Qualquer dúvida, vocês sempre podem rever as aulas e deixar um comentário pra gente lá, né? Então, um beijo, até a próxima. Então é isso, pessoal. Eu agradeço, não é, a Kézia que está aqui, Camille, a produção. Um grande abraço e até a próxima aula, pessoal.